Semana passada nós estávamos falando sobre o livro, né? Sobre o livro de Êxodo, né? Que hoje o foco do nosso estudo é o livro do Êxodo, ou no hebraico, né? Ou é chamado também de Shemot. E o foco do nosso estudo da semana passada nós estamos falando sobre a última praga, que é a praga da morte dos primogênitos, certo? E a instituição da primeira Páscoa, certo? Judaica. Nós falamos também várias outras coisas e falamos sobre o período de escravidão, falamos sobre o período em que os israelitas, né, os descendentes de Israel, permaneceram escravos lá no Egito. E nós terminamos nos versículos 40 e 42 e daí para frente, né? E com base no que nós estudamos na aula passada e com base do que vocês entendem, eu creio que ficou algumas dúvidas, certo? E assim, o meu intuito não é deixar dúvida no coração de ninguém e nem trazer polêmica. Meu intuito é o quê? É a gente estudar a palavra e desvendar alguns problemas, algumas faltas de interpretação ou interpretação equivocada do que está sendo estudado. O nosso objetivo como é que eu vou falar? Desbravar o livro do Êxodo e desmistificar algumas coisas e esclarecer, certo? Algumas dúvidas que porventura existem, certo? E o nosso intuito aqui agora nesse momento é justamente tirar e quebrar paradigmas. Antônio, mas que paradigmas são esses? Que paradigmas são esses? Os paradigmas de que às vezes estão no livro do Êxodo e que nós paramos para analisar e que muitas pessoas e muitos pastores pregam às vezes com uma palavra equivocada, certo? Não sou dono da verdade, certo? Não sou dono de todo conhecimento. Por isso que eu costumo falar que esse nosso estudo, ele é um estudo que todo mundo pode falar, todo mundo acrescenta alguma coisa, certo? Não é um estudo que só o Antônio fala que é verdade e acabou. Isso que eu estou falando, para muita gente eu estou até sendo repetitivo, né? Mas eu gosto sempre de enfatizar isso, eu gosto sempre de colocar isso em ênfase, em evidência, para que vocês saibam que o Antônio não é conhecedor da verdade, o Antônio não é conhecedor de tudo, o Antônio não é, assim, doutor em nada. Pelo contrário, quem é doutor aqui é o Espírito Santo e é o próprio Deus. Então, eu sempre gosto de falar isso porque eu posso falar alguma coisa e vocês não concordarem, tá? Se vocês não concordarem, vocês podem falar o seu ponto de vista. Nós não vamos entrar em atrito, porém nós vamos entrar em quê? Em concordância
com o que está sendo falado. Semana passada eu estava falando sobre o período de escravidão, certo? Esse período de escravidão, muitos pastores, até eu ia falar nesse ponto e a minha internet começou a ficar lenta, começou a ficar ruim, e eu não consegui completar, eu não consegui falar o que eu estava raciocinando, o que eu estava querendo dizer para vocês naquele momento. Tanto até que eu encerrei, pedi para o pastor Alexandre orar, ele orou e nós encerramos a aula para a gente continuar hoje. Muitos pastores, eles pregam que o período de escravidão do povo hebreu, do povo de Israel, dos filhos de Israel, levou 430 anos. Eu vou perguntar a vocês, a Bíblia fala o quê? Que o período que eles permaneceram lá no Egito foi um período, certo, de 430 anos. Mas como eu disse, muitos pregadores da palavra, eles aproveitam desse fato e dizem que o período que eles ficaram escravos foi esse período de 430 anos. Eu pergunto para vocês, sem o pastor Alexandre, porque eu já falei isso para ele, eu pergunto isso para vocês. É verdade? Ou vocês sabem quanto tempo o povo permaneceu escravo? Eu gostaria de ouvir um pouco da opinião de vocês, para ver o que vocês podem me falar em relação a isso, e para, assim, vocês colocarem o ponto de vista de vocês. Vocês têm alguma ideia, têm alguma noção de quanto tempo o povo permaneceu escravo? A palavra está com vocês. Olha, Sim, irmão Marcos, pode falar. olha, eu posso estar me enganando completamente, mas é uma que está vindo da minha memória agora, eu creio que deve ser uns 40 anos no final. O irmão acha que foi 40 anos? Calma, nós vamos discutir isso. Alguém tem mais alguma ideia? Vanessa, Henrique. Aliás, Vanessa, o Henrique está aí presente? Sim, Antônio, a paz do Senhor, estou sim. Rapaz, Henrique, para te botar a presença aqui. Então, gente, o que vocês acham? Vai ser o Antônio, vai ser o pessoal. Eu tava cuidando ali da pequena, mas eu tô ouvindo aqui, tá? Sim, mas o período de escravidão foi realmente 440 anos? 430 anos? Então vamos lá. Eu acho que esse tempo aí é o tempo que eles ficaram lá, né? Então tem a época em que eles não eram escravos, né? Aí depois de um tempo, né? Aí foi esquecida a história de José, que foi governador, vieram outros faraós, e aí o povo foi aumentando e nesse tempo todo, né? Se esquece, né? Em uma semana se esquece, mas claro, imagina 430 anos. Eu acho que em um tempo eles não foram escravos, depois passaram a ser escravizados. Fátima, perfeito. Gente, eu pergunto coisas a vocês, aquilo que vocês já estudaram. Eu não vou perguntar quanto tempo eles ficaram escravos, porque isso, certo,
não vou dizer que eu sou conhecedor de tudo e que poucas pessoas conhecem isso. Não, não é isso. Mas isso, poucas pessoas pregam na igreja. Quanto tempo o povo ficou escravo, quanto tempo ele saiu, quanto tempo ele ficou. 40 anos, irmão Marcos, foi o tempo que houve a desobediência para entrar na terra prometida, e eles ficaram circulando naquelas regiões ali, naquelas terras ali, até entrar na terra de Canaã. Então 40 anos foi o tempo que eles pagaram pela sua desobediência. Tem um cálculo aí que eu vou, depois, quando a gente chegar nessa história, tem um cálculo aí que eu vou passar para vocês, que eu não vou me aprofundar nisso, porque isso aí é algo que nós vamos estudar mais para frente, com detalhes. Mas esse período de escravidão não foram 430 anos. Então, quando alguém chegar e pregar para vocês, ou alguém falar para vocês que o povo de Israel ficou 430 anos escravo, é mentira. Ele está falando de uma forma meio equivocada, ou até mesmo ele não tem o conhecimento necessário para falar com vocês com uma certa propriedade. Esse período de 430 anos, que é mencionado no versículo 40, se refere ao período total, certo? De que Deus falou com Abraão, ou Abrão, até a saída do povo do Egito. Lembra lá em Gênesis, que nós estudamos, que Deus fala para Abrão, certo? Se não me falha a memória, acho que Abrão ainda não tinha mudado de nome, ainda não tinha feito, Deus ainda não havia feito o pacto da circuncisão, Deus ainda não havia feito aqueles procedimentos todinhos que iria fazer do povo de Deus como filho da promessa, certo? Como ia fazer como um povo de Deus sendo o Isaac. Então, quando ele fala lá para Abrão, Deus diz que o povo dele iria se tornar escravo em uma terra estranha, e ele iria, nesse período que ele ia ficar escravo, ele iria passar 430 anos como escravos. Então tem muitos pastores que pegam essa passagem dos 430 anos e usa isso como se fosse uma verdade. Eles levaram 430 anos porque Deus falou para Abraão isso. Gente, é impossível uma nação ou um povo ficar tanto tempo escravo em um lugar. Se isso acontecesse, com certeza iria trazer vários problemas étnicos, culturais e até mesmo problemas em referente o povo iria praticamente acabar. A escravidão, certo? Que Deus falou para Abraão, ia ter início, ia ter fim. O final da escravidão foi quando ele falou que a sétima geração dele, do povo dele, iria se levantar uma pessoa que, depois da sétima geração, iria libertar o povo. E a sétima geração dos filhos de Israel, ela terminou em Anrão. Anrão,
o pai de Moisés, foi o 7º da geração, e essa geração, o outro filho, certo? A outra pessoa que porventura iria nascer, iria se tornar o libertador. Então, Moisés, ele foi escolhido antes da escravidão, já para ser o libertador. A palavra fala que nós fomos escolhidos desde o ventre da nossa mãe. Então, o Moisés... Ah, mas por que Arão, Antônio? Não foi Arão. Deus escolheu Moisés. Arão teve lá, Deus teve lá os motivos dele para não escolhê-lo. Algumas pessoas falam que Arão, ele era rebelde. Outras pessoas falam que Arão, ele tinha um monte de problemas a nível de personalidade, não aceitava a escravidão. E Moisés, quando ele nasceu justamente para libertar o povo. Tem algumas pessoas até que falam, que usam esse nome, ele é um antítipo, né, de Cristo. Ele é uma pessoa que tem todas as suas características, certo? Não característica de ira, mas característica de ser um líder, características de trazer o povo, amar o povo. Nós vamos ver em algumas situações que Moisés, quando Deus fala para Moisés, ele debate com Deus e fala: Senhor, mas esse é o seu povo. Moisés, nesse momento, ele é o nosso intercessor. E com isso, ele é comparado como um antítipo, um tipo de Cristo. Vou usar esse termo para que vocês entendam. Antes dele nascer, antes de Cristo nascer, já existia um que tinha todas as características de Cristo. E Moisés, ele teve essas características. Ele precisou ter autoridade na hora que foi preciso, ele precisou se irar na hora que foi preciso, menos quando ele tocou na rocha, ele bateu na rocha ao invés de tocar. Que nós vamos ver essa passagem. Tanto que ele não entrou na terra prometida por causa disso. Mas isso aí nós vamos conversar um pouco mais à frente. E ele é uma pessoa que, se nós pararmos para analisar, ele conduz o povo de Israel do Egito até a terra prometida. Ele não entra, mas ele conduz. Cristo, ele é uma pessoa, vou usar esse termo para que vocês entendam, mas ele é Deus, mas vou usar como na figura humana dele. Ele é uma pessoa que ele tira as pessoas do Egito, que somos nós, e nos leva até a terra prometida. Nesse caso aqui, nós vamos ver que Moisés, ele se assimila como se fosse um rei, um líder físico, né? Vou usar esse nome. Como se fosse, ele não é um líder, ele é um líder, vou usar esse termo, espiritual, mas ele não usa o seu talento, o seu dom espiritual. Por quê? Por que eu falo que ele é um líder espiritual também? Porque ele também veio da tribo de Levi. Então ele poderia exercer esse dom espiritual de liderança. Mas ele não faz isso. Deus, ele chama Arão para exercer esse trabalho.
Então, nós vamos ver aqui Moisés como um líder territorial, um rei, um governador, um prefeito, trazendo para a nossa época de hoje, um presidente da república, pelo qual ele tira o povo do Egito, ele é usado por Deus para tirar o povo do Egito com mão forte e levá-lo para a terra prometida. Se nós formos comparar isso no Novo Testamento, nós vamos ver que Deus, na figura de Jesus, ele é um líder, um rei, um presidente, trazendo para a nossa época de hoje, um governador. Ele também é sacerdote, ele também recebe a função de quê? De oferta, de cordeiro, assim, como é que eu vou falar? De um ser que iria tirar o pecado do mundo. Então nós vamos ver que Moisés, ele é um antítipo de Cristo, porque ele assume essa função de ser um líder natural, um líder normal. Vou usar até esse termo, né, que eu não gosto de falar esse nome, mas que vocês entendam. Um líder secular. E a ordem que Moisés deu de efetuar a Páscoa era específica para as pessoas do povo de Israel, e todos teriam que ser circuncidados. Por isso que Moisés, quando ele saiu lá de Midian, e houve aquele problema dele, né, que quase ele morreu por ele não ter circuncidado os filhos, Moisés tinha que dar exemplo sobre isso. Então, todos, mesmo que o filho dele não participasse ou não participou dessa Páscoa, Deus entende que a não circuncisão do seu filho iria trazer problemas lá na frente, ou problemas agora. Então, para comer a Páscoa, todos tinham que ser circuncidados. Eles tinham que ter essa prática da circuncisão. Existe alguns relatos históricos judaicos que falam, certo? Nesse período que houve a preparação do cordeiro, aqueles que não foram circuncidados teriam que ser circuncidados. Aqueles que não tinham a aliança com o Eterno, através da circuncisão, tinha que ser circuncidado. Todos os homens, todos os estrangeiros, os servos, que na época que não existia servo, todo mundo era escravo, mas nós vamos ver lá no livro de Levítico que fala isso, os assalariados, os viajantes que fossem comer da Páscoa, eles tinham que ser circuncidados. Se eles não fossem circuncidados, e se eles não passassem, certo, por esse ritual e comessem da Páscoa, eles iriam ser eliminados do acampamento, do arraial, ou seja, eles iam ser mortos, tá? E foi constituída a primeira Páscoa, eles comeram, e o capítulo, ele basicamente acaba com a circuncisão e com
eles comendo a Páscoa. Então vamos lá. O período que eles ficaram escravos foram apenas 116 anos. O período que eles foram para o Egito e até a sua saída do Egito foram 210 anos. Antônio, e o restante? Está falando aqui que a palavra fala que foram 430 anos. Esses 430 anos foi, como eu já falei, foi o período que Deus revelou a Abraão, até a sua saída, até a saída do povo do Egito para Sucote, para o deserto. Então, gente, se eu cheguei e falei algo para vocês que trouxe embaraço, o momento é agora. Se tiver alguma pergunta ou alguém gostaria de falar alguma coisa, o momento é agora. Por que eu estou falando isso? Porque de repente eu falei alguma coisa para vocês e vocês não entenderam como deveria e vai gerar dúvida. Como eu falei lá no início, o meu intuito não é gerar dúvida, o meu intuito é trazer o esclarecimento. Alguém tem alguma pergunta? Quanto tempo que você falou? Quanto tempo de quê, Cláudia? Que eles ficaram escravos? Eles ficaram escravos 116 anos. Desde o período que José morreu e eles, a sua geração, né, a geração de Faraó, foi esquecendo os feitos de José, levou-se 116 anos até a saída do povo para o deserto. Embolou um pouco. Sim. Porque você está falando que esses 430 tem a ver ainda com Abraão e não com Jacó no Egito? Sim. Lembra que eu falei com vocês lá em Gênesis, acho que foi em Gênesis 15, Gênesis 15, versículo 18. Alguém pode abrir aí para mim, por favor? Abre e lê, por favor. Posso ler? Sim. Gênesis 15, 18. Nessa mesma ocasião, o Senhor Deus fez uma aliança com Abraão. Ele disse: prometo dar aos seus descendentes essa terra, desde a fronteira com o Egito até o rio Eufrates, incluindo a terra dos quenezeus e cadmoneus, dos heteus, perizeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus e dos gigazeus e dos jebuseus. Parou por aí, Fátima? Aí continua, por favor. De repente eu coloquei errado aqui. Bom, 15, 18 é isso. Eu ia até o 20. Aí depois já vem Agar e Ismael. Sim, Antônio. Sim, pastor. Esse texto se refere ao lado do rio que vai até o rio Eufrates, não exatamente a cidade do Egito, entendeu? Porque toda a região era considerada Império Egípcio, entendeu? Só que não era exatamente a cidade do Egito. O que muita gente confunde é exatamente isso. Porque no texto, que conforme a irmã leu, está escrito aqui, ó,
naquele mesmo dia fez o Senhor um concerto com Abraão, dizendo: a tua semente tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates. Então, a divisa era o rio, entendeu? Esse rio, a gente sabe que era o rio que era considerado Deus, né, pelos egípcios. Então, dali do rio até o Eufrates. Então, era para o outro lado da cidade do Egito. Muita gente confunde esse texto dizendo que Deus deu o Egito para o povo de Israel, entendeu? Os hebreus. E não, entendeu? É do limite do rio até o Eufrates. A palavra aqui deixou bem clara. Sim. Não, pastor, mas não é isso que eu queria dizer, não. Eu sei que esse rio Eufrates, né, ele se transforma mais para frente no rio Nilo. Mas não é isso que eu queria dizer, não. Eu esqueci, eu anotei a passagem errada. Depois eu vou colocar isso no grupo. Que eu tô... É Gênesis 15, 13. Então o Senhor diz, sabendo com certeza que os seus descendentes viverão num país estrangeiro. Ali serão escravos, serão maltratados durante 400 anos. Isso. Viu? Isso mesmo, Fátima. Poxa, eu gosto desse grupo porque, mesmo eu errando, vocês acertam. Entendeu? Então, o que acontece? Esse versículo que eu queria trazer é o versículo 15, capítulo 15, versículo 13. Eu botei 18, não sei por que eu botei 18, mas tudo bem. Então, essa passagem deixa claro que Deus fala para Abraão, ou para Abrão, que ele ainda não havia se tornado, ainda não havia feito a mudança de nome, ainda não havia feito as alianças que Deus havia feito com ele. Porém, aqui ele fala que a descendência dele iria se tornar escravo 400 anos. Esses 400 anos começa daqui e vai até a saída do Êxodo para o Egito. Do Egito para a Terra Prometida. Então, o período que eles levaram, que eles foram escravos... Antônio? Sim, pastor. Só mais uma observação, por gentileza. Aqui no texto, ele está claro duas situações. E servi-los a e afligi-la-ão. Vamos prestar atenção nessas duas situações. Ou seja, durante todo o período, tá, o povo irá servir ao Egito e depois eles serão afligidos pelo Egito. Não necessariamente fica claro escravidão durante 400 anos, conforme está no final da última frase do versículo. Sim, sim. Entendeu? Sim. Então, era isso mesmo. Justamente nesse período de servidão, tá? O povo servia, porém não era escravo. Sim. Depois eles foram afligidos e tornados escravos. Sim. É diferente. Sim, então, era isso mesmo que eu ia trazer. Era isso mesmo que eu ia mostrar para vocês. O período de escravidão deles, como eu estava falando, que eu dei a data, foi apenas 116 anos. 116 anos apenas, né? É muita coisa. Então, quando eles entraram na terra, no Egito, na terra do Egito, como o próprio pastor, eu ia falar também sobre isso. E eles iriam trabalhar, eles não teriam como sair do Egito, como José também não teve quando ele se tornou governador. Por quê? A pessoa quando trabalha, quando está em um lugar que existe uma monarquia, tem que se pedir permissão ao rei para largar o seu serviço, deixar o seu serviço e fazer outras coisas. Havia-se uma ordem de que eles iriam trabalhar, certo? Mas esse serviço não era um serviço escravo, era um serviço que eles ganhavam, eles eram remunerados, eles eram pessoas que tinham grandes conhecimentos, conhecimentos que eu falo, eles tinham conceitos lá na terra do Egito por serem da família de José.
Quando José morreu, e como eu já falei, como já foi falado, e não teve mais conhecimento de José, o que aconteceu? Eles se tornaram escravos. Fátima, pode falar. Então, esses 116 anos foram os anos que foram total de servidão, total escravidão. O ano que ele entrou no Egito para servir a Faraó como pessoas livres foram como pessoas livres não. O ano que ele entrou no Egito e saíram do Egito foi um total de 210 anos. Antônio, vou repetir. E esses 400 anos? Foi o ano que Deus deu a profecia, que Deus falou para Abraão, ou Abrão, até a sua saída, tá? Da terra do Egito para ir para Canaã, tá? Isso aconteceu no mês de Nissan, tá? O mês de Nissan ele começa a partir do dia 26 de abril, certo? E vai até o dia 25 de julho, tá? A Páscoa judaica, ela sempre acontece nesse período do 15º dia do mês de Nissan. Não tem Páscoa, a Páscoa judaica não vai de acordo com a quaresma, de acordo com o carnaval, não vai de acordo com nada. É sempre nesse dia. E como que é feita a Páscoa judaica para a gente encerrar a Páscoa e ir para o próximo capítulo? A Páscoa judaica fica-se 7 dias antes da Páscoa, como eu já falei, sem comer nenhum alimento fermentado, sem comer farinha, frutas que trazem fermentação, e vai até 7 dias depois da Páscoa, que é a festa do pão ázimo, que é a festa do pão sem fermento, tá? Curiosidades. O mês que o povo hebreu saiu do Egito, que não foi só hebreu que saíram do Egito, os macedônios, entre outras pessoas daquela parte, dali da Ásia Menor, dali da África, que foram escravizados pelo Egito, aproveitou a situação e se misturou com o povo hebreu. Então vamos lá, o mês da língua macedônia é chamado Xantico, ou seja, é o mês Xantico, tá? O mês dos hebreus que foram libertos é o mês de Nissan, como eu falei. E o mês dos egípcios, que é o mês Farnut. Eu estava estudando e eu peguei esse mês egípcio. Quando o povo é liberto nesse mês egípcio, até o mês Farnut, ele é um mês que idolatra um deus egípcio. Esse Farnut é um deus egípcio, como no nosso calendário tem lá janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, que idolatra os reis romanos. Farnut também é um mês egípcio que idolatra um deus egípcio, tá? Então, quando Deus liberta o povo, tira o povo com mão forte da terra do Egito e leva para Canaã ou para o deserto,
ele faz isso e também envergonha esse Deus chamado Farnut. Tá ok? Mais alguma pergunta? Estarei passando para o próximo capítulo. Vou passar, gente, para o próximo capítulo. Então vamos lá. Capítulo 13. Vou colocar aqui o áudio aqui. E armados os filhos de Israel subiram da terra. Pera aí, gente. Então falou o Senhor a Moisés. Capítulo 13. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Santifica-me todo o primogênito, o que abrir toda a madre entre os filhos de Israel, de homens e de animais, porque meu é. E Moisés disse ao povo: Lembrai-vos deste mesmo dia, em que saístes do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou daqui. Portanto, não comereis pão levedado. Hoje, no mês de Abibe, vós saís. E acontecera que quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, e dos heteus, e dos amorreus, e dos heveus, e dos jebuseus, a qual jurou a teus pais que te daria, terra que mana leite e mel, guardarás este culto neste mês. 7 dias comerás pães ázimos, e ao 7º dia haverá festa ao Senhor. 7 dias se comerá pães ázimos, e o levedado não se verá contigo, nem ainda fermento será visto em todos os teus termos. E naquele mesmo dia farás saber a teu filho, dizendo: Isto é, pelo que o Senhor me tem feito, quando eu saí do Egito. E te será por sinal sobre tua mão, e por lembrança entre teus olhos, para que a lei do Senhor esteja em tua boca. Porquanto, com mão forte, o Senhor te tirou do Egito. Portanto, tu guardarás este estatuto a seu tempo, de ano em ano. Também acontecerá que quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, como jurou a ti e a teus pais, quando tal houver dado, separás para o Senhor tudo o que abrir a madre, e todo o primogênito dos animais que tiveres, os machos serão do Senhor. Porém, todo o primogênito da jumenta resgatarás com um cordeiro, e se o não resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça, mas todo o primogênito do homem entre teus filhos resgatarás. E quando teu filho te perguntar no futuro, dizendo: Que é isto? Dir-lhe-ás: O Senhor nos tirou com mão forte do Egito, da casa da servidão. Porque sucedeu que, endurecendo-se Faraó, para não nos deixar ir, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. Por isso, eu sacrifico ao Senhor todos os primogênitos, sendo machos, porém, a todo o primogênito de meus filhos, eu resgato. E será isso por sinal sobre tua mão, e por frontais entre os teus olhos, porque o Senhor, com mão forte, nos tirou do Egito. E aconteceu que quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse: para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e volte ao Egito. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto do Mar Vermelho, e armados os filhos de Israel subiram da terra do Egito. E Moisés levou consigo os ossos de José, porquanto havia este solenemente ajuramentado os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará. Fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Assim partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem,
para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Amém. Amém. Então vamos lá. Nós vamos ver aqui uma situação do versículo 1 do capítulo 13 até o versículo 16 desse mesmo capítulo. Nós vamos ver algumas coisas peculiares aqui. Deus, ele pede para que o seu povo consagre todos os primogênitos. O que são primogênitos? É a primeira cria ou o primeiro filho, tá? De um casal. Como eu falei na aula passada, para a comunidade judaica não existe primogênita, só existe primogênito, homem do sexo masculino. Hoje é muito fácil. Ah, Antônio, você está redundando. Não estou não. Hoje tem que falar isso. Sexo masculino, né? Porque agora tudo agora é opção, uma série de coisas, mas eu não vou entrar nesse detalhe. Então o que acontece? Deus, ele pede para que o povo consagre esses primogênitos, os filhos, né? E os animais. Aí eu falo para vocês, nós já lemos aqui, nós já vimos aqui, mas eu quero que vocês falem. Por quê? Eu quero ter uma noção, uma ideia do que vocês estão entendendo. Por que Deus pede para o homem consagrar e os primogênitos, certo? E hoje não é feito isso. A comunidade judaica, ela consagra todo primogênito. Eu creio que isso deveria ser uma prática cristã também. Mas nós não vamos ver isso em lugar nenhum. Nem igrejas judaizantes, que existe bastante igreja judaizante aí no nosso município, que se dizem sinagogas. Nós não vamos ver isso em nenhuma igreja cristã, evangélica, mas Deus fala para a gente consagrar todo o nosso primogênito. Aí eu pergunto a vocês, por que isso não é feito? Ou isso deveria ser feito? Eu gostaria que vocês dessem uma opinião breve e para que a gente possa seguir a nossa aula. Por quê que isso não é feito e por que deveria ser feito? O meu raciocínio, você falou que era para falar, independente se estiver errado ou não. Sim, Fátima. Jesus, quando ele veio, ele instituiu que todos nós seríamos iguais. Então, todos os filhos têm que ser consagrados a Deus, não só o primeiro. Assim, ao meu ver, não existe diferença. Eu só tenho uma filha, né? Mas se eu tivesse 3, 10, todos seriam iguais, não só o primeiro. Então eu penso que talvez as igrejas pensem como estou pensando agora. Mais alguém quer falar alguma coisa? Vanessa, Henrique, pastor Alexandre, pastora Mônica, vocês querem falar? Pode, fica à vontade.
Aí agora eu vou fazer uma outra pergunta. Nós estamos errando se nós consagrarmos o nosso primogênito? Eu acho que não, Antônio. O irmão Marcos falou que não, e a irmã Fátima falou que sim. Não, eu falei que sim. Eu acho que todos têm que ser consagrados. O primeiro, o décimo, todos têm que ser consagrados ao Senhor. Porque Certo. todos são iguais. Certo. Então vamos lá. O primogênito é o primeiro filho, certo? É o primeiro filho do casal. É o primeiro filho do casal. Aqui nesse momento, quando Deus ele pede para consagrar os primogênitos, esse ato que Deus faz, ele é feito até hoje no judaísmo, mas é um ato de consagração para entregar o seu primogênito, o seu filho, o seu primeiro filho, a Deus, certo? Nós vamos ver isso na palavra em várias situações. Claro, tá certo, vou pegar o exemplo de Samuel. Ana, ela faz um voto a Deus, dizendo que se a madre dela se abrir, ela iria consagrar o seu filho ao Senhor, né? Ou seja, ela ia pegar o seu filho e ia colocar na mão do sacerdote para que esse filho fosse criado pelo sacerdote, certo? E foi o que aconteceu. Ela teve um filho e esse filho, na minha visão, é um dos maiores profetas do Antigo Testamento, tá? Junto com Isaías, ele é um dos maiores profetas